Podcast. Fala aí, galera, está no ar mais um episódio do Aí Sim Podcast, o podcast onde a gente trata tudo sobre empreendedorismo, vendas e relacionamento com o cliente, e a gente vai trazer para vocês tudo aquilo que a gente gostaria de ter ouvido no começo da nossa jornada, e não só isso, com muitos insights e dicas que possam te ajudar para você colocar em prática e levar aí para a tua rotina, para o teu dia a dia, no teu negócio, nas tuas vendas. E eu tô aqui com o Smile Man, é o homem do sorriso mais contagiante da internet, Cícero Jorge. Rapaz, o Lucas aprendeu isso aqui hoje, viu? Rapaz, tá legal, tá legal. Nosso convidado trouxe aí. Sejam todos bem-vindos e a cada episódio uma transformação, a cada episódio muito aprendizado. Então, assim, fica com a gente, vai acompanhando e, assim, uma coisa fundamental, anota tudo. Anota para poder cada vez mais refletir, porque o episódio de hoje, com toda certeza, tem muita riqueza. Promete, hein? Promete. Principalmente para você que é empreendedora, você que é vendedora, você que quer abrir o seu próprio negócio ou que está aí dentro dos desafios da rotina de empresária. Beleza? Então, o Aí Sim Podcast é um patrocínio da 2P Treinamentos e da empresa José, que trabalha com treinamentos de vendas corporativas e gestão de relacionamento com o cliente. E tem o apoio da Norb Produtora, que tem essa estrutura sensacional que está aqui onde nós estamos gravando e transmitindo para vocês esse episódio. E eu vou apresentar para vocês agora a nossa convidada. Sente só. Formada em enfermagem e apaixonada pela sua profissão, atuou na área durante 8 anos, mas decidiu seguir um outro caminho, o caminho da moda. Apaixonada por produzir suas próprias roupas, ela uniu essas duas paixões e criou uma empresa de pijamas hospitalares, onde ela produz scrubs, jalecos e fardamentos em geral. Saiu de um empréstimo de R$20 mil para um faturamento de 600 mil no primeiro ano, 2 milhões no segundo ano, 3 milhões no terceiro ano e contando. Tá só começando esse negócio. Vocês vão ter o prazer de aprender um pouco mais e de compartilhar com a alegria dessa mulher que é a Jéssica de Cássia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Estou muito feliz, nem sei dizer o quanto de estar aqui com vocês. Joia. E aí, Jéssica? Cícero, faça as honras da casa. Jéssica, aqui no nosso podcast, sempre a gente tem muito cuidado de conhecer primeiro a pessoa Jéssica, antes da empreendedora, empresária, gestora. E assim, fala um pouco pra gente quem é a Jéssica de Cássia. A Jéssica é esposa, a Jéssica é mãe de pet, a Jéssica é filha, a Jéssica é amiga. Eu acho que se eu pudesse falar quem sou eu, seria a pessoa que mais faz acontecer. Então, assim, tudo que passa na minha vida, tudo que toca na minha vida, eu acho que tem algum propósito. Na verdade, eu não acho, eu acredito que tem algum propósito. Então, eu não deixo nada passar em vão. Então, a Jéssica é a que não deixa nada passar em vão. É a que faz de pequenas coisas, grandes coisas, porque eu acredito que se passou por mim é porque tem que virar uma grande coisa. Pessoal, vocês já estão sentindo a aula que nós vamos ter, né? Jéssica é a pessoa que resolve, que faz acontecer. E principalmente, olha um detalhe que ela falou. Se chegou até mim, é porque algo de bom tem que ser transformado. Então preste atenção em tudo que hoje está chegando até você. Como você tem transformado, né? Obrigado, hein, Jéssica? Valeu. Jéssica, e fala uma coisa, você tem uma carreira aí, uma jornada de transformação, você começou como enfermeira, uma profissional da área da saúde e partiu para o empreendedorismo com a área totalmente distinta, digamos assim. Como foi para você essa mudança? O que foi que despertou em você? Que horas virou essa chave? Como é que foi essa virada aí de sair da área da saúde para o empreendedorismo? Eu tinha um sonho, desde pequena, eu tinha certeza que eu iria ser enfermeira. E eu acreditava muito que seria enfermeira e que seria enfermeira pediatra. Não seria, assim, seria a minha especialidade. Então, eu decidi que eu ia buscar isso. Então, fui buscar essa faculdade, comecei fazendo, meu pai não conseguiu terminar de pagar, entrei no FIES, fiz a faculdade, me formei. Busquei muito ir para a parte da pediatria, fiz especialização e por 4 anos eu tentei entrar no hospital pediátrico, não consegui, continuei tentando. E acho que quando eu estava com 4 anos de formada já eu consegui. Fui para a minha área,
trabalhei, cheguei lá e onde eu sempre quis estar. Era onde eu queria estar. Aquilo ali, para mim, eu estava realizando um sonho. E quando eu cheguei lá, que eu realizei esse sonho, eu pensei, é só isso aqui? E aí eu fiquei assim, eu não me imaginava fazendo aquilo para o resto da minha vida. Apesar de ter sido um sonho. Estou vivendo um sonho, mas não me imagino mais vivendo esse sonho. Eu acredito que eu tenha amadurecido e, de alguma forma, eu tenha me transformado por dentro. E eu comecei a buscar e a orar, a pensar, mas eu não imaginava absolutamente nada. E eu namorava na época, meu esposo, e aí eu comecei a comentar com ele que não era o que eu queria para a minha vida, eu não me sentia completa. E nisso eu já produzia minhas próprias roupas, né, que a gente chama de pijama hospitalar, por isso o nome Amor de Pijamas. Eu já produzia, eu já ia para o hospital de rosa, colorido, eu queria detalhes, então eu estava sempre em costureira produzindo. E aonde eu passava, as pessoas gostavam do que eu usava, mas era muito do que eu pesquisava na internet e a minha costureira ia fazendo. E toda vez que alguém me perguntava o que é que eu queria fazer, eu dizia que eu não sabia. E um belo dia, eu estava indo comprar tecido para fazer mais um pijama, que eu não gostava de ficar repetindo sempre a mesma roupa no hospital. Aí o meu namorado pegou e falou, por que que tu não faz isso? Por que que tu não vende essas roupas? Aí eu, será? Eu vou tentar. Comecei a vender, era só prejuízo atrás de prejuízo. Porque uma pessoa me pedia, aí eu, não, vou fazer. Aí eu ia, comprava um tecido, mandava fazer num tamanho, vai só aumentando o tamanho, vai só mais 2 centímetros para lá, 2 centímetros para cá, ia fazendo. Não dava certo, voltava, comprava de novo, era mais pelo prazer de dizer que eu consegui vender algo, que eu consegui levar algo meu. Nisso aí eu decidi juntar dinheiro, juntava dinheiro, enfermeira ganha pouquíssimo, acredito que nada tenha mudado. E era um dinheiro, assim, sofrido, porque era só eu e minha mãe, então a gente dividia conta de casa, supermercado, tudo. E para poder juntar um dinheiro para poder colocar um negócio. Vendo isso, ele olhou para mim e falou assim, tu tem quanto? Aí quando eu falei quanto eu tinha, ele falou assim, não vai chegar nunca no dinheiro. E aí ele pegou e falou assim, eu tenho 20 mil, que eu não estou precisando agora, e eu vou te emprestar esses 20 mil. O que é que tu acha que tu consegue fazer? Então, eu peguei e pensei, eu não sei o que eu consigo fazer, mas eu te digo que eu vou tentar. E se eu não conseguir, eu te pago parceladinho com o meu plantão. E assim foi. Eu tirei meu carro da garagem e comprei 3 máquinas e comecei na garagem de casa, como muita gente começa na garagem, eu comecei na garagem, conciliando o plantão e o meu negócio, que era o Amor de Pijama. E dessa garagem foram acontecendo, assim, vários percalços, né? Uma vez eu trabalhava ou muito cedo ou à noite. Uma vez eu fui sair para o plantão, meu carro dormia na rua, tinham levado meus 4 pneus. E aí eu fiquei, meu Deus do céu, alguma coisa está errada. E eu ficava tentando, mas, sim, eu nunca fui de desistir, eu sempre fui muito positiva e sempre achava que dava certo. Precisava fazer entrega, assim, eu cobrava barato na entrega, então eu mesma fazia a entrega, de carro, saía do plantão, fazia as entregas. Então, o Amor de Pijama foi crescendo comigo, fazendo tudo. Eu conheço toda a minha empresa porque eu fiz tudo que tinha para fazer dentro da empresa eu fiz. Eu entregava, eu ia em costureira, eu ia em todo o bairro falar com costureira, pedir, pelo amor de Deus, costura para mim. Eu comprava elástico, eu comprava linha, eu cotava tudo. Como eu só tinha esses 20 mil reais, então eu realmente cotava linha por linha. Eu não queria nem a pior linha e nem a melhor linha que eu não podia pagar. Eu queria a intermediária para depois ir crescendo e entendendo. E assim eu fui entendendo meu negócio, ia de bairro em bairro, vendo onde é que eu comprava o tecido, que eu não conseguia comprar o rolo, comprava 20 metros, 30 metros, e aí eu ia comprando em rolo, e aí eu tinha um vendedor que ele acreditava, assim, do meu potencial, ele dizia assim, hoje você está comprando 20 metros, mas eu ainda vou ver você comprando rolo. E até hoje eu compro com esse vendedor, que é uma pessoa muito querida minha, às vezes ele até cobra mais caro e eu fico lá chorando com ele, que é para eu ainda ter esse contato com ele, que é assim, a gente vai guardando as pessoas, né, que lhe deram um pequeno apoio no começo. Então, o meu início foi muito de acreditar. Eu tive alguém que acreditou em mim
e eu acho que a partir dele acreditar em mim, eu acreditei também. Então, eu acho que o motivo dele acreditar em mim me fez querer dar certo. Então, foi ter uma pessoa que acreditou e a partir dele acreditar, eu acreditei também. Então, eu queria fazer valer ele acreditar em mim. Que bacana. E como é que você se sente hoje, Jéssica, olhando para trás, lembrando dessa história? Qual é o sentimento que te vem aí quando você lembra aí, você traz aí toda essa jornada, essa caminhada que você passou aí nesses últimos 4 anos aí? Eu fico até emocionada porque eu olho para trás e tudo que eu vivo hoje, eu lembro do antes. Então, hoje, absolutamente tudo que eu vivo, até as coisas que não são boas, eu olho para trás e eu penso, meu Deus, um tempo desse eu tava buscando outra coisa, eu tava sonhando em pegar, eu tinha a garagem, depois eu fui para um kitnet, eu sonhava em pegar a casa toda da minha mãe e ela ficava dizendo, minha filha, não pegue não, isso é meu ganha-pão, depois você não consegue pagar. Então, eu tô indo para um galpão agora e eu olho para a casa da minha mãe que eu peguei por completo e eu fico pensando em que momento eu cheguei até aqui. Eu fico assim, ainda buscando o momento que eu cheguei. Eu vivo o amor de pijama, eu vivo o meu negócio tão intensamente, todos os dias dele. Eu sou muito intensa e eu faço esse negócio ser muito intenso. Eu brinco que a cultura lá é todo mundo no 220 direto, que eu acho que vem muito de mim. E eu procuro não parar, eu procuro ter uma rotina e eu procuro viver tão intensamente que eu vou crescendo e às vezes eu não enxergo em que momento que a gente deu algumas viradas de chave. Mas teve uns momentos, uns pontos cruciais, né? Teve os momentos de vai ou racha, que eu sempre vou. Na hora assim na hora que eu tô no muro, eu sempre vou. A minha escolha é sempre ir e arcar com as consequências. Às vezes são boas, às vezes nem tanto, mas eu acredito que elas servem, pelo menos, de lição para mim. Bacana. Jéssica, ouvindo atentamente a sua história assim e vendo como a importância do acreditar nas pessoas e principalmente esse movimento fazer você acreditar em si, tá se construindo cada vez mais uma empresa forte, sólida, que gera muito emprego, que gera muita renda. E aí eu quero entender um pouco, sim, para a nossa audiência também entender um pouco. Você falou assim, a nossa cultura na empresa ela é muito forte. Eu costumo dizer que é 220, né? E aí eu quero entender o que essa cultura 220, o que essa cultura muito forte entrega de solução para a sociedade. O que é que hoje o amor de pijamas realmente entrega de solução para a sociedade? Eu digo que é 220 porque ali eu tenho pessoas que estão comigo desde o começo e pessoas que chegaram agora que elas entendem a importância do compromisso. Então, se a gente pega um compromisso difícil, uma entrega muito grande, algo que a gente tem que correr para dar certo, eu sou muito de aceitar desafios. Não, o cliente só vai querer se você entregar essa quantidade em tantos dias. É assim, a gente analisa, bota e vê que vai ficar à risca. Sim, à risca, no dia que o cliente precisar, a gente não pode sair nada errado. E aí tem gente que diz, pega não, eu já vou, vamos nessa, vamos pegar. E aí a gente vai vivendo intensamente. E o bom é que a minha equipe, ela veste a camisa. Então, são pessoas que elas ficam, claro, recebe hora extra, ou fica porque escolhem depois um dia sair mais cedo, mas são pessoas que elas ficam pelo prazer de ver todo mundo junto, trabalhando para dar certo. Então, nessa hora, eu tiro meu saltinho, eu prendo meus cabelos, e aí eu tô lá embaixo com elas. Então, eu acredito muito que é ver a gente na mão na massa, faz com que as pessoas vejam que, não, estamos aqui juntos. Então, de tanto elas me verem juntos, eu acho que é isso que a gente entrega. A gente entrega disposição. Eu não visto pessoas para trabalhar em hospital. Eu estou participando de momentos. Né? Eu estou participando da vida de pessoas que cuidam de outras pessoas. E quando eu era enfermeira, eu pensava muito, tipo assim, não, se eu sair daqui, quem que vai fazer isso aqui que eu faço por essas mães? Quem que vai fazer isso aqui que eu faço por essas crianças?
de não poder tirar do berço e eu ficar ninando a criança no colo. Quem que vai fazer isso? Tipo assim, e se esse for o meu propósito? Eu pensava muito. E se o meu propósito for cuidar? E aí eu entendi que eu cuido. Só que eu cuido de outras pessoas e através de mim essas pessoas cuidam de outras pessoas. Eu vejo muito forte eu conseguindo participar um dia ou outro da vida dos meus funcionários, né? De olhar para eles, de olhar no rosto deles e ver quando eles não estão bem, de entender isso, de chamar para conversar, né? De perguntar o que aconteceu, né? Vem cá, me dá um abraço. Então, esse cuidado gera cuidado. E aí o cuidado vai passando. Esse cuidado que eu tenho com elas gera o cuidado que elas têm na produção da peça, na embalagem da peça, na entrega da peça. E aí esse cuidado vai chegando. Eu acho que a gente vai transformando através do nosso produto. E o cuidado que a gente tem é das meninas limparem toda a peça para elas terem certeza que quando a pessoa vestir não vai incomodar. Então, eu visto a pessoa para participar desses momentos, de momentos que eu já participei. Então, eu sei exatamente uma roupa, quando antes de aprovar, eu provo e eu digo, não, para esse tipo de nicho não vai funcionar. Esse aqui, a propaganda tem que ser direcionada para outro público, esse para esse público, porque o público que eu estive não vai gostar, não é isso que eles gostam. Eles gostam de outra coisa. Então, por ter participado, por ter estado do outro lado, eu consigo entender o que cada um está passando, o que cada um precisa na hora do vestir, na hora do estar. E para saber mesmo, eu quero impactar a vida das pessoas com o que elas estão usando. Eu quero que elas se sintam confortáveis, se sintam que foi feito com carinho, se sintam que tem alguém pensando nelas. Porque é isso que a gente faz quando a gente está produzindo, está colocando ali numa caixa, a gente está pensando na outra pessoa. Fantástico. Nossa, viu? É muito bacana você falar sobre isso, Jéssica, porque uma das coisas que é muito em voga é a coisa do foco no cliente. Muita gente, muitas vezes, não sabe como chegar nesse foco no cliente, né? E eu, inclusive, digo para alguns clientes que, assim, não é nem o foco no cliente, é o foco no foco do cliente. E você, por já ter vivido isso, por já ter estado do outro lado, né? Por já ter vivido a realidade das suas clientes, você consegue enxergar qual é o foco delas, o que é importante para elas, o que elas estão querendo, o que elas estão desejando. E essa é uma pergunta que eu vejo que às vezes os empresários não se fazem, né? Ou na hora de desenhar uma estratégia ou mesmo desenvolver um produto, a pessoa não assim, qual é o desejo desse cara que está do outro lado, qual é a dor que ele está querendo resolver. E eu imagino que eu sei que você participa de todo o desenvolvimento das peças e de tudo mais, você se envolve realmente, conforme você inclusive falou para a gente agora há pouco, você se preocupa com isso e tem todo esse cuidado. E eu acho que isso, com certeza, deve ser um pouco do motivo desse crescimento aí nos últimos 3 anos tão acelerado. Como é que você vê essa questão da produção das peças e desse foco no foco do cliente aí dentro do trabalho de vocês? Eu acredito muito que se a gente não entender o público, né? Eu trabalho com nicho. O meu nicho é a área da saúde, e aí a gente está abrangindo para outros nichos, mas assim, eu procuro entender o meu nicho. O que é que o meu nicho está buscando no mercado, ou até melhor, o que é que está faltando do meu nicho no mercado? Então, quando eu comecei, assim, aqui em Fortaleza, a produzir essas peças aqui, o foco das pessoas era comprar só roupas estampadas. Então, eu comecei colocando aqui, quando eu abri, eu não tinha essa concorrência, porque não tinha pandemia, eu abri em janeiro, a pandemia começou logo depois do carnaval. Então, eu já comecei me preocupando com isso. Eu me preocupava com o que o cliente iria ver, o que ele iria gostar, nessa diferença em usar, e eu sempre procurei o melhor. As pessoas usavam muito bases fixas aqui, Oxford, e aí eu disse, não é isso. Eu acho que a gente pode trabalhar com um pouquinho mais de conforto. Então, eu fui buscar esse conforto, fui buscar esse investimento em um pouco mais de conforto. Olhando para o nicho também, eu pensei, são pessoas que trabalham muito e que têm esse dinheiro para gastar, então as pessoas querem ver coisas boas. Então, eu comecei batendo foto
em estúdio já, não tinha modelo, eu saía nas fotos, minha cunhada, eu chamava uma amiga, mas eu já comecei investindo na boa imagem, acreditando muito no que as pessoas iriam ver e gostar, né? Então, eu sempre investi nisso. Eu acredito que esse foi um dos meus diferenciais no início. Eu sempre trabalhei investindo na imagem. Desde o dia 1, eu iniciei com o tráfego digital. Então, dia 1 que eu estava produzindo, eu já estava trabalhando esse tráfego. Então, eu investi. E nessa época não se falava tanto em tráfego, né? Então, o Lenildo estava iniciando e ele pegou e falou: Olha, eu estou começando um trabalho nisso. Eu acredito que isso vai ser o que vai dar certo. Fala pro pessoal quem é Lenildo. Lenildo é hoje o meu gestor de tráfego e também é meu irmão. Mais conhecido como irmão da Jéssica. Mais né? conhecido como meu irmão. E ele disse que ia ser o que ia bombar e que todo mundo que estava trabalhando tinha que trabalhar com isso aí. E eu disse assim, então bora tentar também. Sempre estive aberta a tentativas e eu colocava R$10 por dia. Então, porque ele estava poupando também. Então, era R$10 por dia e dava uma ajuda de custo para eu ser o teste dele. Então, ele recebia de mim uma ajuda de custo. Quando ele foi aumentar, eu até chorei para minha mãe. Tá vendo? Ele tá aumentando de mim. E aí, mas muito merecido. A gente começou fazendo esse trabalho, investimento em foto. Então, eu não busquei, assim, eu tentei colocar o dinheiro em tudo que eu achava que seria um investimento com retorno. Então, investimento em foto, investimento em tráfego. Eu não busquei colocar o dinheiro só em uma produção X. Eu disse, não, se eu tenho isso, então eu quero um pouquinho em cada coisa, porque eu acho que é onde vai atingir ali as pessoas, ou então a gente vai tentar atingir de alguma forma. Então, eu sempre busquei inovar. Nunca tive medo de inovar e tudo que me trazia, eu dizia assim, então bora testar. E assim, tudo que eu fui testando, graças a Deus, foi dando muito certo. Já quebrei a cara algumas vezes, mas assim, serviu para eu ir para o outro lado, para eu voltar, dar uns passinhos para trás e ir para o outro caminho. Pode falar, desculpa. Vendo você falar, a cada ano o Amor de Pijama ela vem crescendo, né? Sim. Aumentando faturamento, aumentando vendas, aumentando o time, aumentando estrutura física. E aí, mais uma vez, eu volto. Isso vem de uma cultura também sua de contínua melhoria, né? Você Sim. constantemente vem buscando essa melhoria, tanto Jéssica, né, como também empresa como um todo. E eu quero trazer aqui uma pergunta para... Qual link você vê dessa sua rotina, né? Você colocou para a gente que você prioriza muito rotina e hábito, né? Qual você percebe o benefício da rotina diária de treino, de alimentação, de foco, de uma rotina que você deve ter de preparação antes do treino? Como assim? Dormir cedo, se alimentar bem. Como é que você percebe esse link dessa rotina sua com o que a sua empresa também vem fazendo no crescimento? Eu tenho uma rotina muito fixa e eu sou muito habituada a essa rotina. E eu acredito fielmente que, assim, quando as pessoas não têm rotina, isso dificulta para elas conseguirem, assim, manter essa rotina também no trabalho. O trabalho, ele exige muito de mim, mas eu preciso estar pronta para esse trabalho. E eu preciso estar pronta todos os dias. Então, crescer dá muito trabalho e para me manter firme, para me manter constante, para me manter com a mesma energia, eu preciso cuidar de mim primeiro. E eu preciso entender o que é que eu preciso. Eu faço uma alimentação saudável, assim, na maior parte do meu tempo, onde isso, para mim, já virou um hábito onde não me faz falta não comer. Quando as pessoas dizem, tu não vai comer? Não, porque hoje não me faz falta. Quando eu comecei, era uma tortura, hoje não é mais. Hoje me faz bem. Então, tranquilamente, eu controlo a quantidade de água que eu bebo por dia. Eu controlo os 4 litros de água que eu bebo. Tranquilamente, eu faço as minhas refeições no horário. Para onde eu vou, eu tenho refeição dentro do carro. Para onde eu vou, eu paro no mercantil. E tranquilamente eu treino todos os dias. E eu treino todos os dias algo que eu me propus a treinar. Eu corro, né? Eu já fiz triatlon, hoje eu corro. Acordo muito cedo, eu acordo 4h30, para isso eu durmo cedo.
No começo não era habituada a dormir cedo. Eu tinha uma rotina de hospital onde eu era muito quebrada. Eu dava 20 plantões noturnos no mês. Então, eu dormia 2 horas só de noite. Mas fui me habituando, fui aprendendo, assim, a minha rotina. E a corrida, para mim, ela, assim, no momento crucial, ela me deu uma virada de chave. Eu já corria, já me mantinha nos treinos. E em um momento que eu estava, assim, cansada, que sei, empreender cansa. No momento que eu estava cansada, eu olhei e pensei, né, tipo assim, o que é que eu tô fazendo? Eu acho que todo mundo, acho que já teve, que empreende, já teve esses dias, assim, o que é que eu tô fazendo aqui? Será que é isso mesmo? Será que eu acabo com tudo e começo de novo? Será, assim, aqueles dias que você fica se perguntando por que eu estou aqui e tudo. E aí eu fui nesse dia para nutricionista e ela me perguntou assim, por que tu tá correndo? Aí eu peguei e falei assim, não, eu corro pra ficar bem, né? Esteticamente não sou falsa, eu corro pra ficar magra, eu corro pra estar bem. E ela pegou e falou assim, tu corre há 2 anos e eu não tô te vendo evoluindo. Tipo assim, corre a mesma coisa. Todo treino tu corre o mesmo tanto. E aí eu peguei e falei assim, não, mas eu corro pra ficar bem. Aí ela pegou e falou assim, você corre todos os dias, mas não faz o a mais na corrida. Se você não fizer o a mais, você não vai sair do canto. Então não adianta você fazer a mesma coisa todos os dias se você não fizer o a mais. E aí eu tive um estalo e aí eu entendi. Eu fiquei olhando pra mim, eu peguei, gente, eu tô há 2 anos e eu não saí do canto na corrida. Quem que corre há 2 anos e não sai do canto da corrida? Se eu tô correndo há 2 anos e eu não saio do canto da corrida, por isso eu estou me perguntando o que é que eu estou fazendo aqui na minha empresa. Porque eu tô num ritmo, numa rotina tão fiel que eu esqueci de fazer o a mais e o diferencial. E aí, baseado, no próximo treino, eu já fui atrás de correr. E aí, isso fez todo o sentido, de treino e de empresa. Ela me disse o quê? Vá correr com quem você não aguenta correr. Vá correr com quem corre ali, você aguenta sair e depois você fica botando a língua para fora e você não aguenta mais. E aí foi quando eu entendi que tudo é um movimento, esse movimento serve para a empresa também. Fui correr com pessoas mais fortes do que eu, era passando mal, era querendo vomitar, e ia atrás de correr com essas pessoas, eu disse, meu Deus, eu tô entrando no céu à força, porque não dá para mim. E aí, eu fiquei, e eu tentava, e eu tentava, e eu tentava, e eu disse, evoluir. E aí tinha uma prova, eu disse, vou me inscrever nessa prova, e aí, isso ano passado eu botei uma meta para mim, e eu comecei a buscar isso e evoluir. E aí eu pensei a mesma coisa na minha empresa. Eu tô fazendo a mesma rotina todos os dias na minha empresa. Eu tô chegando lá, indo fazer as mesmas coisas. Isso está errado. Então, eu tô precisando fazer coisa nova, andar com gente nova, conhecer gente nova. Eu tô precisando... Quando eu entrei no primeiro Mastermind que eu conheci, que isso já foi uma virada de chave para mim, e eu entendi que era a mesma coisa. Do mesmo jeito que eu conheci aquelas pessoas que, de alguma forma, me deram novas ideias, me deram insights, eu preciso continuar buscando pessoas maiores do que eu. Porque se eu continuar, se eu fiz essa amizade e eu parei ali, eu não vou sair do canto. E eu preciso sair do canto. Então, assim, eu preciso andar com aquela pessoa e dizer assim, meu Deus, que pessoa inteligente, eu não sei nada do que ela sabe. Eu preciso olhar para aquela pessoa e dizer assim, meu Deus, eu quero andar com ela só para ver se eu aprendo alguma coisa. Então, eu preciso me sentir inferior ali para eu poder buscar sair do meu canto. E, baseado nisso, eu fui atrás completamente de sair do nicho de amigos que eu estava ali e de buscar novos nichos, novas pessoas. Eu disse, eu sou muito nova, eu tenho muita coisa para aprender. E essas pessoas podem agregar muito dentro da minha empresa. Conheci muita gente bacana, coloco na minha empresa tudo que eu acho que vai acrescentar. Então, tudo eu tento, eu já tive, né, um trabalho da 2DT, já tive lá um trabalho de vocês, da José, e eu não parei. Então, eu continuei buscando. Se essa empresa grande contratou, eu vou fazer um esforcinho aqui, alguma coisa eu vou aprender aqui. E nem que seja, comecei a ir para curso, a ir para cantos, e eu queria andar com gente que não estava no meu nível, gente que estava no nível maior. Eu fiz isso na corrida e fiz isso na empresa. Fantástico. Que aula, hein, meu amigo? Eu tô aqui. Bom, gente, se vocês não pegaram aí, tem muito insight aí para vocês aproveitarem aí para a vida de vocês, para vocês
trazerem desconforto, tá? Em relação ao ambiente em que você está, as pessoas que te cercam, essas pessoas estão te fazendo crescer, você está se provocando, está se desafiando, está se colocando em movimento. Eu achei muito bacana quando você falou, tem uma hora que você disse pra gente assim, crescer dói, né? Demais. Demais. Mas ficar parado dói também, né? E Dói você, também, dói estagna. talvez até mais, né? Você fazer a mesma coisa todos os dias durante um longo período de tempo. Ninguém aguenta muito tempo, né? As pessoas acabam desistindo. Uma das coisas que eu tratei no treinamento ontem que eu dei numa empresa, eu falei para eles exatamente sobre isso, né? Felicidade tem a ver com isso. E a motivação, tem um livro que eu gosto muito do Daniel Pink, que chama Motivação 3.0, que uma das coisas que ele fala é exatamente isso, que uma das coisas que te motiva é a busca pela excelência. Então, se você faz a mesma coisa do mesmo jeito durante muito tempo, não tem outro caminho. Vai bater a tal da desmotivação. Bate, né? com certeza. Tudo que você trouxe para a gente, sim, ajuda muito dentro desse entendimento. Eu espero que ajude o pessoal a trazer desconforto aí para essa galera. Ô, Jéssica, quando você traz aí esse movimento, esse comportamento de corrida e não só isso, quem te acompanha pelas redes sociais vê que você traz muito bastidor ali, né, da forma como você lida, como você trata o teu time. E a gente sabe que um dos maiores desafios é manter uma equipe de vendas, manter uma equipe engajada, uma equipe comprometida com a meta. O que a Jéssica faz para manter esse time crescendo, entregando resultados maiores e melhores, né? O que você faz dentro dos seus bastidores para você botar uma empresa para crescer quase 5 vezes em 3 anos? Primeiro, eu sou bem aberta e sou bem sincera com elas. Se a empresa, se lá embaixo na produção tá passando por um problema, eu pego esse problema, eu levo até minhas vendedoras e eu digo, a empresa está passando por esse problema, por esse e por esse motivo. E é isso aqui que está acontecendo e a gente está trabalhando para resolver. Quando elas entendem um problema, elas conseguem passar para o cliente de uma forma que eles entendam também. Porque eu digo muito que o cliente ele não quer saber o seu problema e o que é que está acontecendo. Ele quer receber o produto que ele pagou. Mas o cliente também é uma pessoa. Ele é um ser humano e ele quer também saber o motivo. Talvez entendendo o motivo, né, ele consiga esperar. Não, ok. O que já aconteceu algumas vezes, elas diziam, não, a gente não conseguiu entregar no prazo, vai entregar no outro prazo, e o cliente esculhamba e fala o que quer e o que não quer. E aí eu disse, não, é o seguinte, vocês vão explicar para ele de outra forma. Se precisar, vocês vão ligar. Então, isso já foi uma luta muito grande nas minhas vendedoras, né? Ligar, parecia que ligar, o pessoal que nasceu depois dos anos 90, ligar é uma coisa assim, alucinante. O telefone tem somente uma função, o WhatsApp, né? E eu disse, não, a gente vai ligar, vai dizer assim, ô dona Maria, ô dona fulana, eu sou a Brenda, eu me chamo Mariana, eu me chamo fulana, eu estou aqui ligando para você, para dizer o que aconteceu por isso, e por se importar com o seu produto, com a sua espera, né? Estamos aqui lhe informando. Eu não tive nenhum cliente que depois de uma ligação não tenha entendido, né? Então, eu acredito que é ser bem sincera com elas, informar, olha, tá acontecendo isso, minha empresa não é perfeita, acontece, sim, vários percalços durante o caminho, porque a gente não depende só da gente. Então, eu explico para elas entenderem e elas estarem explicando também. A gente trabalha sempre com metas alcançáveis, né? Então, a gente trabalha com meta, a gente trabalha com ranking, a gente trabalha com premiação, a gente trabalha com união. Então, tudo que eu posso estar fazendo para unir elas com o restante da equipe, porque assim, a minha equipe de vendas, ela fica lá focada em vendas, na salinha lá, vendendo, respondendo, mas eu trago bastante elas para a realidade lá de baixo, para a convivência e para deixar bem claro a elas que eu preciso delas para fazer funcionar, do mesmo jeito que eu preciso de uma costureira, do mesmo jeito que eu preciso de todo mundo. Então, todo mundo lá é bem claro que eu preciso de todo mundo. Sozinha eu não consigo e eu digo a elas sempre que posso, preciso de você. Quando algo dá certo, quando um pedido dá certo,
Minha vendedora, ela levanta para me contar, ela levanta para contar lá para o financeiro, e é todo mundo tocando, batendo palminha, todo mundo batendo palma e comemorando. Então, assim, minha vendedora, ela comemora não só porque ela vai receber, ela comemora porque está trazendo aquilo para a empresa, porque ela participa do momento ruim e do momento bom. Então, ela sabe qual é o momento ruim que a gente está passando. Então, quando ela vende, ela grita para todo mundo, e aí todo mundo bate palma e todo mundo comemora. Auxiliado financeiro comemora, o pessoal bate palma, o pessoal bate na mesa, o pessoal bate assim na porta. Então, assim, ela entender os momentos bons e ruins e qual momento a gente está vivendo faz ela se sentir pertencente. Então, eu deixo todo mundo saber de tudo para todo mundo se sentir que pertence àquilo ali. Então, eu acredito que é esse sentimento. Eu adoro ver elas comemorando venda, ver elas vindo bater comigo, ver elas me mandando mensagem. Ó, uma vendinha aqui que vai sair boa, das boas, não sei o quê, dela me mandar, comemorar e de brincar e dizer, olha, hoje vale um açaí, viu, essa venda. Então, é assim, e às vezes vale um açaí mesmo, e canso de mandar esse açaí para elas, né? Já tentei também botar uma vida saudável lá, é bem difícil, mas assim, a gente faz o que pode. Mas eu acredito que é muito isso, se sentir pertencente ao ambiente que você está. Essa eu não vou perder, hein, Cícero? Pessoas primeiro, né? E assim, o legal desse Pessoas Primeiro é que foi construído, né? Na verdade, vem sendo construído. Vem sendo construído diariamente. Vem sendo construído. Então, é muito legal você perceber que, tipo, a preocupação com o cliente externo, mas a preocupação genuína com o cliente interno, né? Com os seus colaboradores, né? Então, isso é fantástico. É aquela questão. Ninguém consegue esconder os resultados. Você pode falar muitas coisas, mas os resultados é que diz realmente quem você é, né? Então, não é à toa que a cada ano você vem crescendo, né? Mas por quê? Porque suas atitudes, elas são coerentes para esse crescimento, né? Que aí vem justamente o desconforto. Se você continua no seu confortozinho ali, talvez estaria com o mesmo faturamento do primeiro ano. Mas você, como está num constante desconforto e principalmente no desconforto onde você traz outras pessoas com você, né? Porque você deixou muito claro o quanto você faz as pessoas crescerem, evoluírem. Sim. Né? Então, isso Até porque fantástico. eu até digo muito assim, não é o faturamento que dita o que você lucra, né? Sim. Porque não adianta você lucrar 5, 6, 3, se você não está lucrando o esperado, né? Você está gastando a mesma coisa, se né? você está gastando a mesma coisa, porque, assim, o meu primeiro ano, ele foi excelente. Tipo assim, o pessoal compara com o restante, vendeu só 600 mil. Gente, eu vendi 600 mil lucrando muito. Então, foi excelente. Então, assim, não foi um dos meus top 1 de lucro. Então, assim, não adianta vender demais se você gasta demais. Então, eu acho que é o controle esperado, assim. O meu marido é da área financeira e ele sempre buscava muito, no mínimo 3 cotações, no mínimo 3 de tudo. De tudo tinha que ter 3. E eu achava aquilo um porre desnecessário. Hoje, assim, eu não compro um tijolo, um cimento sem cotar em 3 lugares. Fantástico. Sem me preocupar Cultura. se os 3 Mas eu tive que aprender na marra. Tipo assim, tua conta baixou, tá perdendo dinheiro. Eu já tive mês, nesses 3 anos da empresa, que eu não recebi R$1. Eu não recebi R$1 porque eu paguei todo mundo e eu vi que a conta estava baixando e eu não lucrei o bastante para eu tirar a minha divisão de lucros. Então, eu não tirei R$1 e eu olhei, eu peguei e falei assim, se eu tivesse cotado os 3 em tudo, se eu tivesse me atentado a cada detalhe, isso não estaria acontecendo. E a partir daí, eu me atentei a cada detalhe, né? Mande um recado para o Alberto, então, agora. Amor, tudo contado. Tudo minimamente contado. Um fio lá é contado agora. Muito bem. Jéssica, a gente está chegando na reta final, mas a gente tem algumas perguntas que a gente gostaria de fazer para você. A primeira é, nesses 4 anos de empresa, né? Você está vivendo o 4º ano, qual foi o maior desafio que a Amor de Pijamas enfrentou? Nesses 4 anos, eu acho que o maior desafio foi... eu acreditei muito no investimento para a nossa marca.
e o investimento não saiu como esperado. Foi assim, a gente abriu numa pandemia, então a gente não tinha parâmetros, né, de a venda vai ser alta, a venda vai ser baixa, a gente não tinha como avaliar. Eu fiz esse investimento no risco e quando passou, a gente viu que foi um péssimo momento, porque assim que eu fiz o investimento, tirei dinheiro de caixa, fiz tudo à vista, a gente veio por um período de baixa. Então, foi exatamente a época que eu não tirei salário para mim. E aí eu fiquei pensando, né? Pensei muito, e aí a gente pensou muito de como fazer. Então, eu acho que esse foi o nosso pior momento. Foi um investimento sem avaliar o histórico, né? Eu não tinha o nosso histórico, a gente achando que por conta da pandemia não seria histórico, mas foi exatamente igual ao ano anterior. Isso foi no nosso segundo ano, vivendo o segundo ano. Foi exatamente como o ano anterior. E eu me peguei precisando, assim, fazer alguma coisa ou desistir. Então, eu olhei, perguntei e ele falou, e aí eu disse assim, bora atrás de fazer alguma coisa diferente. Comecei a conversar com muita gente, fazer alguma coisa. Até então, eu não colocava a minha cara na marca, não aparecia. Comecei a fazer live, comecei a fazer absolutamente tudo que eu não fazia. Tipo assim, olha, eu posso até fechar, mas eu vou fechar depois que eu tentar de tudo. Vou cair batendo, Eu né? vou cair, eu vou, né? Eu vou apagar batendo aqui, eu vou apagar tentando, eu vou no... E eu comecei a fazer tudo que eu não fazia, comecei a me arriscar fazendo outras coisas que eu não fazia e deu super certo. Então, a gente fez coisas que a gente até hoje continua fazendo, mas eu precisei desse momento de desespero para mais uma vez eu me movimentar. Então, eu acho que é a mudança, é a constância de estar sempre nesse movimento aí. A dor ensina, né? A dor ensina, e ensina de uma forma bem pesada, mas ensina. Isso aí. Vai lá, meu amigo. Porque assim, eu fiquei prestando atenção falando muito dessa questão, né? Tipo, um momento difícil, que eu fiz um movimento que tinha que fazer, mas uma coisa que ficou muito forte foi você disse assim, eu posso até fechar, mas eu vou fechar com honra de quem está tentando e buscando, né? Sim. E aí, não estava muito no script a pergunta que eu vou fazer Fica à aqui, vontade. mas a gente sabe que para você ter essa essência, você vem de uma árvore, né? Sim. Você vem de uma árvore. A jornada lhe ensinou muitas coisas, né? E eu queria que ouvir um pouco, assim, a nossa audiência também ouvir um pouco da sua base para a mulher empreendedora, Jéssica, que vê a dificuldade e diz, legal, vou caminhar contigo porque eu vou te vencer. Não vou caminhar contigo porque eu vou me abraçar contigo e vou morrer junto. Não, vou caminhar contigo porque eu vou te vencer. E aí eu quero saber o quanto isso vem também da sua base familiar, né? O quanto você, quando você fala e chega nesse momento, você se lembra de muitas coisas que seu pai, sua mãe, seu irmão, sua família são fundamentais para a Jéssica que está hoje aqui sentada conversando com a gente. Eu tenho um pai que teve muito dinheiro, muito dinheiro. Então, quando eu era criança, eu brinco até que ele teve na hora errada. Então, porque eu não lembro, não usei desse dinheiro assim, não usei. Agora, né, Jéssica? Eu digo, pai, na hora errada. E aí, ele Senhor. teve muito dinheiro e minha mãe era dona de casa e nasceu para ser dona de casa e minha mãe não queria jamais que eu deixasse de ser enfermeira. Para ela, assim, ela pedia, vá não, minha filha, faça isso não. E eu sempre fui o oposto do que ela queria, buscava, do que ela vivenciou. E o meu pai, ele trabalhava muito, tinha muito dinheiro e foi perdendo, mais administração, foi assim, mais investimento, mais administração, perdeu tudo que tinha e nunca deixou de buscar. Então, o meu pai, e sempre dizia para mim, se forme, estude, trabalhe e nunca dependa de ninguém. Nunca espere de ninguém. Nunca fique... ele dizia assim, sua mãe é dona de casa, mas você não nasceu para ser dona de casa. Então, não espere de ninguém. E aí, ela sempre martelando isso na minha cabeça.
E quando ele perdeu tudo, ele foi ser caminhoneiro e não tinha vergonha nenhuma de dizer que era caminhoneiro, de encontrar os amigos dele que continuavam ricos, né? Que quando você é rico, você conhece pessoas ricas, né? Então, e de dizer, não, eu tô com caminhão, tô viajando, levando para isso, para aquilo. E aí eu entendi o que ele disse assim, rapaz, o que vai trazer aqui é trabalho. É trabalho e não ter vergonha de trabalhar. Então, eu sempre fui nessa de não vou precisar, eu vou trabalhar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar. Então, sempre estava nisso de, tipo, vou guardar meu dinheiro, vou fazer o meu. Então, acho que todas as vezes que eu pensei no Amor de Pijama, era sempre quando eu precisava de algo, e quando algo não dava certo, então, se ninguém vai fazer, eu vou fazer. Então, eu tenho que fazer. Quando não precisar de ninguém, assim, claro que a gente precisa de todo mundo, eu preciso de muita gente. Mas o que ele fala de não precisar é de você não parar quando você vê que uma porta se fechou, quando você vê que não vai ter ninguém ali para dizer vai, então eu É você se continuei. autorresponsabilizar, na É verdade, você né? se autorresponsabilizar e continuar. Nossa, Então, veio muito do que eu vi o meu pai fazendo fantástico. e de ver ele caindo e ver ele continuando batalhando. Né? Que você vê uma pessoa cair e continuar, ele podia ter adoecido, ele podia ter feito qualquer coisa, mas não, ele continuou lá trabalhando. E hoje ainda trabalha para mim de graça ainda, que ele brinca muito que ele é o voluntário do Amor de Pijama. Porque ele faz assim de um tudo, eu acho que ele me vê lá na empresa, ele faz absolutamente tudo. Meu pai a gente tem rota de costureira interior, meu pai faz a rota. Então, ele faz de tudo. Ele é o aposentado que mais trabalha, se chama meu pai, e ele faz tudo e todo dia ele chega lá, chegou o voluntário, e ele ainda Como é o vai nome do soltando teu pai, piada, Jéssica? Lenildo. O Lenildo? É. Aí, seu Lenildo. Aí, o Aí. reconhecimento da sua filha aí. É. Parabéns pelo trabalho. Esse mês eu até brinquei, postei uns stories com ele, meu funcionário do mês. Tipo assim, o que mais se dedicou esse mês. Meu pai é aquele que ele pega panfleto e onde ele tá, ele entrega uns panfletinhos. Dizendo. E, Jéssica, além da sua família, né, da sua base, com certeza nesse caminho, para a gente formar nossa mentalidade, o profissional que nós somos, a gente também busca conhecimento, né? A gente busca conhecimento em livro, em filme e em diversos lugares. Se você pudesse indicar um livro ou um filme para os empresários, para os empreendedores que estão aqui, dizer assim, rapaz, ninguém pode passar por essa vida sem ler esse livro, sem assistir esse filme, qual seria? Eu gosto muito, assim, eu acho que é um livro que eu vim ler tarde, mas eu acho que ele tem muito a ensinar, que é Mais Esperto que o Diabo. Assim, foi muito importante para mim ler ele, porque ele fala muito sobre você acreditar, e é muito o que eu acredito, é você acreditar em ser uma pessoa boa, você acreditar que você, assim, precisa acreditar em Deus, né? Porque Deus é a nossa base. Hoje, a única pergunta que eu faço para as pessoas lá na empresa é, tipo, quando eu vou contratar, você acredita em Deus? Né? Então, eu acho que é a pergunta assim, que eu faço, as pessoas acreditam, sabe? Qual é a sua religião? Não tenho problema com nenhuma, lá eu tenho de todas, mas eu preciso que as pessoas acreditem em Deus. E esse livro, ele fala muito sobre isso, sobre você, além de acreditar em Deus, de você saber tudo até onde você pode ir, né? Porque eu acho que quando é com o outro, quando você trabalha com o outro, tudo tem o seu limite. Então, eu gosto muito desse livro. Tem um livro também que ele é um romance, mas que ele ensina muito, que é Orgulho e Preconceito. Então, eu gosto bastante também. Esse aí tem até filme. Netflix tem também. Então, é um romance, é bem antigo, mas ele ensina muito sobre você esperar de uma pessoa e não ser o que você espera. Então, assim, ou de você achar que aquela pessoa é algo, mas você não se deu ao trabalho de conhecer a fundo aquela pessoa. Então, são 2 livros que eu acho que ensinam muito. Tudo bem. E a pergunta final, meu amigo? Vamos lá, vamos lá. Vamos Jéssica, lá. você vai ter a oportunidade hoje, né? 8 horas da noite. Você vai ter 60 segundos, onde todo mundo vai parar para ouvir a Jéssica. E qual mensagem, nesses 60 segundos, a Jéssica quer transmitir para que gere esse movimento de crescimento nas pessoas, esse movimento de aquecimento nas pessoas?
Eu acho que a minha palavra e o meu pensamento é acredite. Então, assim, acredite em você e acredite no próximo. Eu saí trabalhava como enfermeira e ganhava no máximo 4 mil por mês para virar uma empresária que fatura bilhões. Então, porque alguém acreditou em mim. E se ainda assim, se você achar que ninguém acredita em você, seja você a pessoa que vai acreditar na outra pessoa. Então, acredite na outra pessoa e acredite em você mesmo. Eu acho que o mundo precisa de pessoas que acreditem umas nas outras. Então, assim, acreditar em você é tão poderoso que faz você criar, faz você produzir, faz você crescer. Então, a fé em acreditar em você mesmo. E você tem o poder de fazer diferente na vida de alguém pelo simples fato de você acreditar nela e ela saber disso. Aí sim? Aí sim! Massa! Jéssica, um prazer receber você aqui. Um prazer é meu. Minha amiga, Obrigado. como é que as pessoas fazem para lhe encontrar nas redes sociais, para acompanhar lá os bastidores e a rotina da Jéssica, e como é que a gente faz para encontrar o Amor de Pijamas? Pronto, o Amor de Pijamas vocês encontram no @amordepijamas, com S no final. Tem um site lá também, www.amordepijamas.com.br. Lá vocês vão ver tudo. O Amor de Pijamas hoje não é mais só jalecos, scrubs, é fardamento de moda em geral, fardamento para outros nichos de empresa. A gente está crescendo e a gente está crescendo junto com o Amor de Pijama, então vocês vão encontrar uma variedade muito legal lá. E para me encontrar, Jéssica de Cássia, né? Não sou tão famosa e pop como os meninos, mas tem muita coisa boa por lá, que eu vou contando muito bastidor da minha empresa lá para o pessoal ir conhecendo, quem está começando agora e olhando e vendo, tirando dúvidas. Pode ir lá, mandar uma mensagem que sempre que eu puder eu estou respondendo e ajudando. Já segue lá a Jéssica para você acompanhar tudo que acontece lá. Meu amigo Cícero, como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Minha rede social é Cícero Jorge P. Massa! Eu me chamo Lucas Vieira, você me encontra através de Lucas Vieira 2P, né? @Lucas Vieira 2P. E esse é o Aí Sim Podcast, patrocinado pela Empresa José e pela 2P Treinamentos, com o apoio da Norbe Produtora, que está aqui nesse estúdio sensacional, nos apoiando esse projeto fantástico. Foi um prazer estar com vocês em mais um episódio. Quero dizer para você, se fez sentido para você, não esquece de compartilhar com aqueles seus 10 mil amigos mais próximos e fica com a gente que vem mais episódio por aí. Beleza? Vamos para cima! Show!